Meus prezados ouvintes da Palavra de Deus, que a paz de Jesus reine em todos os corações, em todos os lares, em todos os lugares que vocês ou você que está me assistindo neste momento através da Rádio TV ABM, o programa evangélico Cristo, a única esperança, o mundo em desespero. Programa da Igreja do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que tem como finalidade esta programação de anunciar o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino de Deus. E hoje nós iremos ler a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 14. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14. Jesus inicia a sua missão na pregação do Evangelho. E ele inicia na cidade onde ele foi criado, na cidade onde ele conheceu todos os familiares que ali existiam. E a palavra nos diz: então Jesus, no poder do Espírito, voltou a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado, entrou na sinagoga segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhes deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. E dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra.
e Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Serepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Toda a sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até um alto monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudesse atirá-lo embaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. E que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por este momento em que nós levamos a todos os nossos amados e amadas ouvintes a palavra do Evangelho do Teu Reino Celestial, ó Pai. E que através de Cristo o Senhor nos dá uma salvação gloriosa através da Tua Santa Palavra. Somos gratos por tudo. E neste momento, eu peço ao Senhor a Tua bênção em favor de tantos quantos nos ouvem neste momento. Senhor, abençoe a cada um, abençoe a cada ouvinte, abençoe os lares, as famílias, os familiares. Opera o Teu poder, salvando vidas, curando vidas e libertando vidas de toda força, obra e aparência do mal. E que através de Cristo Jesus, o Senhor nos revista de toda a Tua armadura, para que possamos estar firmes na pregação da Tua palavra, e que todos quantos ouvem esta mensagem e crer no Teu poder para salvar, para curar e libertar, Tu possas conceder a bênção que cada um necessita, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados ouvintes, nós vemos que no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 14, Jesus inicia a evangelização, a obra que Deus preparou para que ele trouxesse ao mundo. Ele iniciou a sua missão de evangelizador. Embora sendo o Filho do Deus vivo, ele nasceu de uma mulher humilde, simples, porém, um coração voltado para Deus, obediente ao Senhor e de uma linhagem que trazia, de geração em geração, o temor a Deus. Obra do Espírito Santo, a sua concepção, o nascimento de Jesus, todos nós sabemos. A história da palavra de Deus nos mostra que José, o seu pai não biológico, foi se alistar na sua própria cidade. E chegando ali, não havia mais hotel, não havia mais pousada para eles, e eles foram dormir em uma estrebaria, no momento em que Maria sente as dores de parto e dá à luz a Jesus. Jesus conviveu em Nazaré durante toda a sua infância, durante toda a sua adolescência e toda a sua juventude. Mas quando ele completou seus 30 anos, ele recebeu a missão de pregar o Evangelho.
E nós vemos que ele iniciou na sua própria cidade. Jesus entrou, como era de costume dos judeus, e Jesus era um judeu, entrou na sinagoga ali na cidade de Nazaré, e no momento da leitura da palavra, deram a ele o livro do profeta Isaías. E quando Jesus abre o livro para ler para todos, a palavra assim estava escrita: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus, irmãos, ouvintes, fechou o livro e entregou de volta ao assistente daquele culto, assentou-se, mas todos os olhos estavam fitos nele. Será por quê? Porque a palavra diz que Jesus tinha o poder da palavra. Ele era Deus Filho e ele veio com uma finalidade de anunciar o Evangelho para toda a humanidade. E assim, Jesus anunciou o Evangelho. Depois, ele escolheu 12 apóstolos, preparou esses apóstolos para dar continuidade à evangelização. Depois, Jesus preparou 70 discípulos e enviou também para pregar o Evangelho. Hoje, no século 21, na terceira década desse século, Jesus prepara pessoas, prepara homens, prepara mulheres para anunciar o Evangelho que salva vidas, que cura vidas, que liberta vidas e que transforma vidas. Então, a nossa finalidade nesse século que vivemos, nessa década que vivemos, é continuar o objetivo da finalidade que Jesus veio nos trazer: pregar o Evangelho do Reino de Deus, anunciar a toda a humanidade que Deus nos amou e nos ama de uma maneira incomparável, que Ele nos deu Jesus Cristo para vir a este mundo, receber a missão, se entregar nas mãos dos pecadores, ser cravado em uma cruz, morrer literalmente naquela cruz, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele vive. E porque Jesus vive, todos nós devemos crer na evangelização, crer no poder de Deus que deu a Jesus a unção, a virtude do Espírito Santo para anunciar o Evangelho do Reino de Deus. E hoje nós, na condição de pregadores desta palavra, embora sabendo que nós somos falhos, nós somos fracos, estamos sempre em fraqueza diante de Deus, mas Ele nos enche do poder do Espírito Santo, para que nós possamos continuar pregando a palavra que leva a humanidade ao arrependimento de pecados, a se salvar pelo sangue de Cristo e ter uma nova vida na presença do Senhor. A palavra nos diz: olha, se você está em Cristo, uma nova criatura é.
As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O evangelizar pessoas faz com que aqueles que creem na palavra do Senhor sejam convertidos a uma nova vida. E recebemos uma vida espiritual. E essa vida espiritual nos leva a viver de forma diferente, a viver neste mundo, mas voltando toda a nossa mente, todo o nosso coração, todo o nosso procedimento a uma vida com Cristo, uma vida nova, uma vida restaurada. Meu prezado ouvinte, minha prezada ouvinte, nós estamos finalizando essa programação evangélica nesse dia. Mas eu te peço, pegue a sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 4, leia todo o capítulo, faça uma reflexão da palavra e como está a sua vida diante do Senhor. Se você já é um crente em Jesus, amém. Se você se desviou da palavra, que Deus te dê a condição da sua reconciliação com Jesus. E se você ainda não é um crente, é o momento de aceitar a Jesus, porque agora é o dia aceitável do Senhor. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.